bombas voadoras e imediatamente ordenou a intensificação das missões aéreas de reconhecimento. Havia várias evidências de armas alemãs de longo alcance obtidas através de reconhecimento fotográfico. A procura de armas secretas era um novo campo para os intérpretes fotográficos que haviam sido treinados para detectar material militar pesado e movimentos. You always checked in case there was something there that wasn't there before. And that's when you found, oh, there's a new road there, or there's a new building there. What's that? So you get out the old cover and look that up. No building. So what are they putting up there? It just worked from checking over and over again. A revelação ocorreu quando os intérpretes encontraram uma pequena aeronave teleguiada pousada em uma rampa de lançamento em Peenemünde. Talvez fosse uma bomba voadora. Em 23 de junho de 1943, uma outra missão trouxe uma fotografia onde se podia distinguir claramente um foguete. Os ingleses ficaram perplexos. Obviamente, os alemães planejavam utilizar essa arma contra a Grã-Bretanha. Duncan Sands imediatamente exigiu um ataque aéreo maciço a Peenemünde. Na noite de 17 de agosto de 1943, a Royal Air Force reuniu 500 aviões bombardeiros para atacar Peenemünde. Sua missão não era apenas destruir essa base militar, mas também eliminar os cientistas e indivíduos cujo trabalho ameaçava a Inglaterra. O lançamento desse ataque foi totalmente sigiloso. A verdadeira natureza do alvo não foi sequer revelada à tripulação dos bombardeiros. Os habitantes de Peenemünde estavam acostumados com o barulho de bombardeiros inimigos que sobrevoavam a cidade em rota para Berlim. Wenn die Sirenen heulten, interessierte uns schon gar nicht mehr. Wir standen gar nicht auf. Denn es waren wohl mal Beobachtungsflieger, die in der Luft waren, aber nur haben wir gedacht, die sehen uns nicht. Weil wir direkt am Strand, am Kiefernwald wohnten. Bombas incendiárias e de alto poder de destruição começaram a ser lançadas. Os habitantes de Peenemünde não estavam preparados para o ataque e a cidade se transformou em um mar de chamas. And that particular night, I remember that very well. We went into the ditches and lay down, and the bombs came. There were a number of hits by bombs in buildings, and fires began to burn. It was a very ghastly situation. Dann flog durch dieses Phosphor, was runterkam, und der Wind, diese Druckluftbomben auch, flog der ganze Staub, der Sand und von den Bäumen die Nadeln durch die Gegend. Und dann sah man, da lagen dann zerfetzte Körper. No total, 735 pessoas morreram, entre elas o responsável pelo motor A4, o Dr. Thiel. Thiel's family, his entire family, was completely wiped out. And there were, of course, a number of other key people, but Thiel was probably the most important man. And in that sense, probably the air raid obtained its objective to kill the German workers, so that the work could not continue in Peenemünde. O ataque arrasou Peenemünde e retardou o A4 durante meses críticos. Fez também com que os alemães transferissem algumas de suas atividades experimentais para um campo da SS. O local escolhido ficava próximo à aldeia Bismarck, na Polônia, e estava fora do raio de ação dos bombardeiros aliados. Apesar do atraso do projeto do foguete A4, a outra arma de terror de Hitler, a bomba voadora, estava finalmente pronta para ser lançada contra os aliados. Alemão, a bomba voadora de Hitler não fora afetada. Em 1944, essas armas de terror eram transportadas secretamente para suas bases de lançamento. Várias missões de reconhecimento dos aliados sobre a costa da França e da Bélgica identificaram prováveis bases de lançamento de armas de longo alcance voltadas para a Inglaterra. Gradually one was able to build up that there was something going on. So then we managed to plot
the whole of that coastline. There must have been over 100 sites, and alarm bells rang because it was much bigger than anybody expected. E todas as bases apontavam para Londres. Em 13 de junho de 1944, exatamente uma semana após o início da invasão dos aliados na Europa, a primeira bomba voadora alemã foi lançada através do Canal da Mancha. Ela caiu no East End de Londres, matando 6 pessoas. O ministro da propaganda nazista Joseph Goebbels anunciou ao mundo que a arma de vingança número 1 havia sido utilizada em retaliação contra a invasão aliada à Normandia. Essa arma ficou conhecida como V1. Mais de 3.000 bombas V1 seriam lançadas sobre Londres nas semanas seguintes. Os ingleses pouco sabiam sobre a V1. Sua natureza impessoal causava uma sensação desesperadora, pois não havia um inimigo humano a ser combatido. We did know they were coming because they made a very distinctive sound, and it was a sort of room, 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 and then suddenly it would stop and you just dive for cover wherever you were. There was this terrible silence. It just seemed like the whole world stopped. As bombas V1 eram lançadas incessantemente, e sua ogiva, contendo 1 tonelada de potentes explosivos, causava danos enormes em áreas povoadas. Cyril DeMarn era o chefe dos bombeiros na época. I was on many a job within minutes before the smoke had gone down. It was horrific, really, and you'd have people, members of the family, or possibly neighbours and people they knew, seeing dismembered bodies laying all over the street. And there were scenes of a terrible distress. I saw so much of it that I hardened myself. I couldn't afford to be emotional about it, otherwise I wouldn't have been doing my job. Ninguém escapava dos efeitos dos bombardeios indiscriminados. Porém, para alguns estudantes como Tony Moss, tudo aquilo tinha um sabor de aventura. I suppose I didn't fully sense the danger, being only about 13 years of age. We got used to them. We even used to go out into the garden and watch these noisy things go over. They sounded like a motorcycle going across the sky. And eventually, of course, they became known as flying bombs and then buzz bombs, and then people nicknamed them the Doodlebug. As autoridades britânicas ficaram estarrecidas com a magnitude dos bombardeios. Era muito difícil elaborar um plano de defesa contra as bombas V1 sem compreender a verdadeira natureza dessa arma. As armas de defesa britânicas eram as mesmas utilizadas contra bombardeiros convencionais. Foram lançados enormes balões a gás para o bloqueio aéreo. Eles possuíam cabos grossos para arrancar as asas de qualquer objeto voador que passasse entre eles. Esses balões conseguiram bloquear 232 bombas voadoras. Era muito difícil deter as bombas V1 com artilharia antiaérea, pois elas eram relativamente pequenas e voavam mais baixo. Os ingleses logo compreenderam que a melhor estratégia seria concentrar sua artilharia para destruir as bombas voadoras muito antes que elas atingissem Londres. Também foram introduzidas 2 novas armas americanas de defesa, um sistema de radar que rastreava o curso das bombas voadoras e possibilitava uma maior precisão de ataque, e um detonador em proximidade que fazia com que os projéteis explodissem mais perto do alvo. Isso aumentou consideravelmente o índice de acertos. Essa nova estratégia, os ingleses conseguiram diminuir significativamente os ataques das bombas V1.
A RAF também obteve um sucesso considerável no combate a essas armas. Os ingleses utilizaram Spitfires, especialmente adaptados, e o Hawker Tempest, seu avião caça mais veloz. Porém, devido a seu tamanho e velocidade, as bombas V1 eram alvos difíceis de atingir. If you saw a flying bomb coming towards you, there's no good saying, oh, I'll get in behind it and shoot it down, because, in fact, you would never have fought it in that way. We had to have an entirely different technique of getting up above them, then diving and with an aileron turn so that we dive virtually on top of them and then flattened out behind them, and then you're in a position to shoot it down. If you got directly behind it, you had the heat haze from the jet, and all you could see was a couple of wingtips. But you'd pull into about 400 or 500 yards and give it a burst. Quando ficavam sem munição, alguns pilotos ingleses adotavam a tática extremamente perigosa de encostar nas asas das V1 para desviar seu curso. I put my port wing underneath the starboard wing of the flying bomb, and I'm afraid that didn't work. It just skidded away from me. I thought, well, this is no good, so a change of technique. Next time I put my wing under and then immediately flicked my stick over. And the thing just catapulted into the ground, into a wood just outside Sevenoaks. Até o final de agosto, apenas uma bomba entre 7 chegava até a área de Londres. Tudo indicava que as V1 haviam sido dominadas. Das 8.000 bombas V1 lançadas contra Londres, 2.400 atingiram o alvo. A arma de terror de Hitler causou grande destruição, 24.000 civis mortos e feridos e 750.000 residências avariadas. Embora a campanha da V1 houvesse fracassado, uma nova ameaça pairava no ar. Um míssil silencioso e de alto poder de destruição estava prestes a ser lançado contra Londres. Após o primeiro lançamento bem-sucedido de seu foguete A4 em 1942, o cientista espacial alemão Wernher von Braun e sua equipe fizeram grandes avanços tecnológicos. Contudo, problemas com o sistema de propulsão ainda retardavam o lançamento do foguete de combate de Hitler. Em julho de 1944, Heinrich Himmler assumiu o controle do projeto. Ele era o chefe da temível SS e o segundo nazista mais poderoso da Alemanha. Von Braun insistia que o A4 ainda não estava pronto para entrar em operação, mas Himmler convenceu Hitler de que os cientistas estavam sendo cautelosos demais com relação à nova arma secreta. It was not yet fully reliable, and it was always a particular effort on von Braun's part to convince Himmler particularly that our rocket is not yet accurate enough and not yet reliable enough to be used as a real good and successful weapon. When Hitler finally decided to really use it as a weapon and to eventually call it the V2, it was not completely developed. So we should have had an extra 2 or 3 years to do final developments, and then the V2 would have been able to have really a very accurate, a pinpoint missile, which can pick out a building in a city complex or ship at sea. Originalmente, o campo de testes do A4 era Peenemünde. Mas após a cidade ser bombardeada pela RAF, em agosto de 1944, os alemães também começaram a realizar experiências na base de Blizna, Polônia. A resistência polonesa vigiava atentamente as atividades em Blizna, quando durante um voo de teste, um A4 caiu e acabou aterrissando nas margens do rio Bug sem explodir. Os poloneses encontraram o foguete e antes que a equipe de resgate alemã chegasse, esconderam-no dentro d'água.
Os alemães não conseguiram localizar o A4 e finalmente desistiram da busca. Mesmo correndo o risco de serem descobertos, engenheiros poloneses supervisionaram a desmontagem do míssil e então entraram em contato com a inteligência britânica. Os ingleses necessitavam desesperadamente de informações técnicas sobre o misterioso A4. Em 25 de julho, um avião da cota da RAF aterrissou em um campo de pouso deserto da Polônia para coletar os componentes do foguete roubado e levá-los para Londres. As novas evidências não deixavam dúvidas sobre o poder de destruição do foguete de longo alcance dos nazistas. Churchill ficou preocupadíssimo. Como a ameaça das bombas V1 ainda pairava sobre Londres, ele preferiu não divulgar informações sobre essa nova e terrível arma. Se tivesse sorte, conseguiria localizar e destruir as bases de lançamento antes que os foguetes fossem disparados. Com a derrota das forças alemãs na França, os aliados logo chegariam às fronteiras do próprio Reich. Hitler planejava conter essa ameaça com o lançamento de sua nova arma secreta. No dia 29 de agosto, ele ordenou o início da ofensiva do A4. O exército alemão transferiu sua equipe de lançamento do A4 para Hague, na Holanda, localizada a cerca de 320 quilômetros de Londres e dentro da área de alcance do míssil. Os alemães acreditavam que os aliados não teriam coragem de bombardear a capital da Holanda, conhecida como a Cidade da Paz. As plataformas de lançamento móveis ficaram escondidas nos bosques vizinhos e depois foram levadas para um local descampado. No dia 8 de setembro de 1944, o primeiro A4 foi lançado em direção a Londres. Ele subiu a uma altura de cerca de 80 quilômetros antes de atingir seu alvo a uma velocidade superior a 4.800 quilômetros por hora. Todo o trajeto foi percorrido em menos de 5 minutos. Foi um ataque surpresa. It came over and came down faster than the speed of sound, so that you heard the explosion from the bomb and then heard it coming a second or two afterwards. And it used to sound rather like a tube train coming into a station. A máquina de propaganda nazista apelidou o A4 de V2, arma de vingança número 2. Essa arma era singular entre todo o arsenal da Segunda Guerra Mundial, pois não podia ser interceptada. Após seu lançamento, era simplesmente impossível detê-lo. 2 meses após o início da ofensiva, a loja de departamentos Woolworths, em Londres, estava cheia de clientes, principalmente mulheres e crianças, quando foi atingida por um V2. My school actually was more or less on the corner opposite where the bomb had gone off. It was a very devastating thing. We knew lots of the women that were in the shop. They were neighbours, and I can remember one of their children came into us and said, "Mummy hasn't come home," and actually, Mummy never did come home. We didn't know at the time, but it turned out to have been the biggest V2 disaster in Britain. Os clientes da loja não tiveram a mínima chance. 240 pessoas morreram ou ficaram gravemente feridas. No total, 1.100 bombas V2 atingiram a Inglaterra, deixando um saldo de 9.000 vítimas. A destruição de imóveis também foi enorme. Somente em Londres, 500.000 moradias foram arrasadas. Nos meses finais da guerra, os alemães que haviam estocado milhares de bombas V1 e V2 continuaram a disparar suas armas. Quando as plataformas de lançamento na França e na Bélgica foram destruídas pelas forças aliadas, a Luftwaffe começou a utilizar aviões bombardeiros para o lançamento das V1. Mais de 1.000 delas foram disparadas dessa forma. Hitler
havia também iniciado uma campanha com armas V contra Antuérpia, na Bélgica, em uma tentativa desesperada de impedir que os aliados utilizassem o porto dessa cidade. 9.000 bombas V1 e 1.600 V2 foram lançadas sobre Antuérpia, deixando um saldo de 10.000 vítimas. Mas não havia mais tempo para Hitler, pois as forças aliadas já avançavam rumo ao coração do Terceiro Reich. Mesmo assim, bombas V1 e V2 ainda continuaram a ser lançadas até 6 semanas antes do final da guerra, em 8 de maio de 1945. Apesar de Hitler não ter conseguido vencer a guerra com suas armas V, elas tiveram um profundo impacto sobre as forças aliadas, pois desviaram milhares de aviões e de armas e 750 mil soldados das frentes de batalha. Após o final do conflito, não havia um consenso sobre a eficácia das armas V no esforço de guerra alemão. O general Eisenhower, comandante supremo das forças aliadas, disse que se em vez de atacar Londres, Hitler tivesse lançado as armas V contra os portos britânicos, a invasão da Normandia talvez fracassasse. Por outro lado, Albert Speer, ministro germânico de suprimentos, achava que o projeto V2 havia prejudicado mais os alemães do que os aliados, pois exigira mão de obra altamente qualificada e matérias-primas escassas. Com esses recursos, eles poderiam ter incrementado a fabricação de caças e obtido um melhor desempenho em combates aéreos. Com o final da guerra, os vitoriosos iniciaram uma corrida frenética para obter o máximo de informações sobre as armas V. Os americanos ficaram com a V1 e a renomearam de JB-2. Eles pretendiam atacar o Japão com essa arma. 100 bombas V2 e toneladas de peças sobressalentes também foram confiscadas e levadas para os Estados Unidos. Mas os vencedores também estavam de olho nos cientistas. Wernher von Braun decidiu oferecer seus serviços aos Estados Unidos e no dia 2 de maio rendeu-se aos militares americanos. Von Braun e sua equipe de 118 cientistas germânicos passaram a desenvolver mísseis teleguiados nos campos de teste de White Sands, Novo México. Com essa nova aliança, os cientistas evitaram alardear sua participação no projeto do A4, que tanto terror havia causado entre os aliados. Nos Estados Unidos, Wernher von Braun novamente se destacou por suas qualidades de liderança e ele então pôde reviver seu antigo sonho de levar o homem à Lua. He was a genius as an engineer, as an organizer, as a project planner, as a leader, as a person who could convince others of his ideas. I think with Wernher von Braun we would not have the space program that we have today. We certainly would not have been on the moon, and we probably would not have an international space station going around the Earth today. Wernher von Braun iniciou sua carreira com um foguete altamente secreto. Porém, seu grande sonho se realizaria em 1969, quando a espaçonave Apollo levou o homem à Lua. Esse feito ocorreu 27 anos após o primeiro lançamento bem-sucedido do A4 em Peenemünde.